Quando a Lina propôs esse tema, eu comecei a pensar muito sobre esse assunto, né? Principalmente o motivo, né? Por que nós estamos em família, né? O que nos fez, enquanto no processo evolutivo, nos juntarmos em família? E a primeira coisa que me veio na mente, no primeiro momento foi quase que instintivo, foi por egoísmo. A gente se juntou por egoísmo, por autopreservação. Então, quando a gente viu que sozinho a gente era mais fraco, a gente começou a se juntar e era mais forte. E isso me ocorreu a genialidade do processo evolutivo, né? Porque ainda éramos espíritos muito primitivos, precisávamos estar juntos por alguma razão, e a razão era a sobrevivência, não o egoísmo propriamente, porque isso é um sentimento negativo um pouco mais refinado, né? Mas é a autopreservação. E isso vai formando essas grandes famílias, as primeiras comunidades, e isso vai favorecendo esse processo evolutivo, sob o ponto de vista material, e claro que sobre o ponto de vista espiritual. Quando a gente começa a perceber o que Aristóteles nos disse, que nós somos animais políticos, é porque nós só nos satisfazemos quando vivemos em comunidade, quando vivemos em sociedade. Isso que é o significado daquele contexto. Mas essa família que vai crescendo e que vai se protegendo, ainda num processo muito inicial do caminho evolutivo, nos trazia ainda todas aquelas mazelas, né, do ser humano ainda primitivo. Então, a desavença, a guerra, a separação entre um e outro, porque a minha família é trazida por Deus, mas isso, passo a passo, vai refinando até o ponto que a gente chega numa passagem. Eu vou fazer um pulo muito grande, para que também oportunize que os outros falem, né? Numa expressão que também me veio à mente quando eu fui refletindo sobre isso, de Karol Wojtyla, antes de virar o Papa João Paulo II, ele disse que a família é a célula mãe da sociedade. Isso é uma reflexão extremamente profunda, porque se a gente tem uma célula mãe doente, nós temos um câncer na sociedade. Quando nós temos uma célula mãe sadia, né, isso pouco importa qual é a constituição da família. Isso é o que menos importa, a forma como ela é formada, desde que haja o sentimento de família. E a gente dá um pulo para Kardec. Voltando um pouco, né? Porque Karol Wojtyla é bem depois de Kardec. Mas Kardec gasta muito tempo no Evangelho segundo o Espiritismo nos falando sobre a família. Qual a importância dos laços familiares? Qual a importância? E no fundo, a reflexão é a mesma. É favorecer o processo evolutivo. Nos unimos em família com o objetivo de despertar o amor, de despertar o desprendimento, de despertar o amar, às vezes, o filho, mais do que o que a gente se ama, se doar pelo filho, se doar por um ente querido. E o Kardec vai tecendo os comentários de maneira tão genial, falando sobre a parentela e os laços familiares, né? Parentela que ele chama, aquele bando de pessoas que se juntou em família com o objetivo, talvez de resgate, ou talvez de... Os parentes difíceis, ou até mesmo aqueles que a gente nem tem nenhum vínculo, que nos favorece o processo evolutivo, porque se nós somos da parentela com o resgate a ser cumprido, nós temos que evoluir com essa pessoa, mutuamente. E ele chama em paralelo do vínculo familiar, aquela verdadeira família, família espiritual. Mas o objetivo principal da família, e eu acho que para passar a bola, só para que a gente tenha isso na reflexão, é transformar não somente a parentela em família espiritual. Esse é o grande passo. Acho que o grande passo que nós temos que dar, porque esse é o primeiro passo para começarmos, de fato, a amar o próximo como a si mesmo
E depois, num grau mais profundo, amar o próximo como Jesus amou, que esse foi o último mandamento que ele deu lá no Evangelho de João. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Jesus amou o próximo. E não tem como a gente chegar nesse nível de escala se a gente não começar com a família. Por isso que Carol Wojtyla falou que é a célula mãe da sociedade. Ela que vai determinar o comando para o resto da sociedade. Um núcleo importantíssimo para a reencarnação, né? E nesse ponto de como a gente tem que... A meta é chegar a esse objetivo de amar ao próximo como a si mesmo, né? Para que isso aconteça, a gente tem que viver em relações, porque odiar o outro a gente já sabe, matar o outro, a gente veio dessa disputa, né, territorial, até as famílias tinham esses processos, né, envenenava um que estava atrapalhando o crescimento do outro, quer dizer, tirar a vida de um parente, ou isso era normal, a gente já viveu essa normalidade. Aí a gente passa agora para uma outra etapa, né, que é conhecer os sentimentos, a necessidade dos sentimentos serem trabalhados para que a gente possa conviver com qualquer membro da humanidade, como você disse, porque às vezes os grupos familiares se acoplam dentro de um planejamento reencarnatório, mas vão ter sempre outros agregados, que são às vezes difíceis ou fáceis, não importa, mas que estão agregados àquela família num plano secundário, mas que precisa haver relacionamento, ou seja, a gente só constrói ou elabora melhores sentimentos convivendo. E não adianta fugir da convivência, porque você diz assim, eu vou para a América, largo todo mundo lá, boto todo mundo na minha geladeira e fico só olhando, oi mamãe, oi papai, oi titio, mas não preciso conviver. Mas tudo bem, agora foi essa encarnação, deu para dar esse pulo, mas dia virá em que o pulo será dado no colo daqueles que hoje a gente, né, não quero papo com esse pessoal. Não tem não querer papo. Não tem esse nível de afastamento, porque se existe o afastamento do sentimento, vai ter que voltar esse sentimento à baila para poder ser trabalhado, né? E, às vezes, distâncias que são feitas e não abalam o sentimento. Aí é outra coisa. Mas abalou, não quero mais trabalhar com Cláudia, então eu vou mudar de trabalho, porque eu não quero, nem tolero estar com ela no mesmo ambiente. Né? Aí pronto, aí vai ter outra oportunidade da gente ficar assim cara a cara. E os espíritos dizem, né, que é tão, às vezes, difícil unir aquelas pessoas que precisam conviver, que às vezes elas nascem grudadinhas, os chipófagos. Vem assim grudado, um olhando para a cara do outro, e aí vamos ver como é que... Ai, Jesus, Deus. É interessante que o Evangelho nos diz que não existe uma família ideal, existe uma família necessária. Aqui neste plano em que nós estamos nesse momento evolutivo, vai chegar um momento que a gente vai aprender a amar, a se amar assim. Somos 8 bilhões, mais os desencarnados. Então, imagina, a gente malemar se dá com o quarto que a gente tem em casa e já dá uns atritos. Imagina você colocar 8 bilhões dentro da sua casa. Então, que dirá dentro do seu coração. Né? Mas eu acho que é de um em um. E é belíssimo assim, quando a doutrina nos ensina o processo da reencarnação, e os espíritos que nos são simpáticos ou antipáticos, que a gente vai encontrando no caminho, velhos amigos, velhos familiares, que já fizeram parte de nossas vidas passadas, e a gente se olha assim, no primeiro dia que se encontra, e já sente aquela alegria assim, daquele reencontro, de estar assim, olha, encontrei, né? A gente já tinha marcado esse encontro há tanto tempo, demorou tanto, mas estamos aqui juntos. Então, e a gente vai ter também aqueles que nos
nos remontam às nossas fraquezas, às nossas fragilidades, os nossos enganos, e que vão criar também vamos ter essas sensações de antipatia, como nos explicam os espíritos. Mas imagina assim uma vida, né, tranquila, assim, que você entra no jogo sabendo que 100% das vezes você vai ganhar. Que graça teria, né? Quanto que você iria treinar para melhorar? Quanto que você iria dar de você para fazer algo acontecer, sabendo que todo o tempo que você, não importa o que você faça, você vai ganhar, né? Então, acho que esse convívio com as pessoas que são diferentes, que têm ideias diferentes, que têm pontos de vista diferentes, só nos fazem crescer no momento que a gente se abre a olhar pelo ponto de vista deles. Mas acho que é como a Ayrton falou, né? A gente começou naquela fase assim, das brigas, porque a gente quer, como crianças pequenas, a gente quer o que é nosso, a gente olha, né, o brinquedo do amiguinho ali, a gente quer brincar com ele, quer logo tirar. Eu vejo as gêmeas agora, as minhas netas, que a outra quer, tem 300 brinquedos aqui na frente dela, mas o que está na mão da outra, você só vê o olhinho fazer assim, né? Abrir, somos. Você vê o que está no vizinho, a grama dele é mais verde, o carro dele é melhor, a casa dele é melhor. Então, acho que é essa fase infantil, assim, de que a gente quer tudo para a gente, vai criando esses problemas, que a gente vai criando esses problemas porque vai tirando do outro, esquecendo de respeitar. Mas já estamos numa fase que estamos entendendo melhor isso, mas para algumas coisas a gente vê o ponto de vista do outro, né? E para outras não. Para outras a gente fala que não, eu estou certo e aqui daqui ninguém me tira. Mas é o processo de evolução, né? Assim a gente vai aprendendo. E essa tolerância que a gente vai aprendendo com esses embates, que acho que na minha época de criança não existia controle remoto. Televisão eram 4 canais, eu acho, se tivesse tanto. Se meu pai tivesse em casa, o que ele estivesse assistindo, ninguém mais assistia, era uma só. Aí depois, quando ele saía de casa, a ordem era minha mãe, a irmã mais velha, a segunda, a terceira, eu era a quarta, então, sempre. Nunca era você. Nunca era eu. Então, assim, você vai aprender o quê? Tem que esperar. Aí pronto, acabou. Assim, aí. Eu fiquei... Outra coisa que eu fiquei pensando muito, talvez você também que tenha sido mordida pelo direito, né? Como é a relação de família para a sociedade, sob o ponto de vista jurídico, né? E a gente percebe que é um vínculo de herança. O direito, ele regulamenta o vínculo familiar, cônjuge, pais, tudo é somente e tão somente pelo vínculo de quem vai herdar. E aí se estabelece o dever de cuidado. Então você tem o dever de cuidado porque você vai herdar dele. Não é porque é um dever de cuidado relacionado ao amor, né? Tanto que eu costumo brincar, é uma brincadeira que eu faço, eu ministrei muitos anos aulas sobre direito civil parte geral, e dentro da parte geral eu falo de casamento, eu brincava, falava que advogado que casa é igual médico que fuma, sabe o mal que está fazendo. Mas por quê? Mas por quê? Porque o casamento para o direito civil, o casamento para o direito civil não tem amor. Há uma regulamentação dizendo assim, são 2 pessoas de sexo distintos que contraem uma união conjugal com o objetivo de construir patrimônio em comum e constituir família. Quer dizer, não há vínculo de amor. E aí percebe o quanto nós estamos atrasados enquanto sociedade. É isso que é o ponto. Porque quando a gente compara com a Lei de Justiça, Amor e Caridade trazida por Kardec lá no Livro dos Espíritos, que é um resumo de todas as leis divinas,
Ele fala lei de justiça, amor e caridade. Quando você olha a lei humana, ela talvez tenha um pouco de justiça, pelo menos uma justiça mais ou menos, mas não tem amor e não tem caridade, não está muito longe da lei divina. Então, é um conceito que a gente tem que evoluir muito, porque às vezes a gente acredita que pelo fato de nos encontrarmos numa sociedade em que materialmente a gente tem um aspecto evolutivo, a gente tem carro, a gente tem avião, a gente tem viagem, tem gente tentando viajar para o espaço e não sei o quê. E moralmente nós estamos vivendo como viviam os gregos há 2000 anos, quando eles regulamentaram o casamento e o vínculo familiar com base na herança. E aí, fazendo um vínculo com o que a Marisa falou, aí você deixa a sua família no Brasil e vem para a América e aprende que existem vínculos familiares que independem do sangue. Aqui nós temos oportunidade de conhecer pessoas que são valorosos tão quanto aqueles que deixamos com vínculos sanguíneos, né? No Brasil, que nós amamos. Alguns não muito, mas a maioria nós amamos. E a gente aprende a confiar, a gente aprende a trabalhar com essas pessoas, a gente aprende a contar com essas pessoas mais do que a gente pode contar, às vezes, com as pessoas que a gente realmente ama. Mãe, irmãos e tal, pais, porque eles estão longe. Por mais que eles nos amem e queiram nos ajudar, eles não podem. Se você se machucar, quem você vai contar é aquele teu companheiro que chegou junto com você, ou que chegou um pouquinho antes de você, que você criou esses laços. E essa é a grande oportunidade, como a Marisa gosta de comparar, eu gosto muito desse exemplo que ela fala, dessa nova reencarnação dentro da encarnação, que é de constituir laços familiares independente de herança, porque é fácil você constituir um laço familiar com herança, né? Aliás, era o que mais se perguntava para Kardec na época daquelas sessões espíritas, antes da forma, não para ele especificamente, nas formações do espiritismo nascente, o que se perguntava um monte naquelas mesas girantes, depois era sobre herança. Onde que você deixou? Onde que está o testamento? Kardec, inclusive, relata na Revista Espírita de um testamento que foi alterado depois. Ele ficou tão bravo que ele alterou o testamento porque ela queria saber o que tinha sido deixado no testamento, a sobrinha, né? No caso real. Ou seja, a gente tem a oportunidade de criar laços realmente profundos, como nós deveríamos estar criando com os nossos parentes consanguíneos, e que às vezes é difícil por resgate, por vários fatores, mas olha que fantástico é você estar nessa nova encarnação, onde a gente pode estar criando laços familiares sem vinculação nenhuma de herança. Isso me deixou pensando de uma maneira fantástica, né? Às vezes, criando laços também, tem um pessoal que também vai ter minha herdeira ali, por exemplo, né? Ela vai ter que ter escolha. A herdeira é legal, tem essas legais também. Porque essa coisa de nova encarnação, quando dá esse entendimento, bom é isso. Porque as pessoas que a gente vai conhecendo, a gente vai vendo a proximidade, né? Ou porque concordamos bastante, ou porque não concordamos. Então, a gente vai vendo que é igual à família. Se você reparar, né, aqui nos Estados Unidos, é porque, às vezes, aqui as pessoas às vezes se isolam muito por um tempo, às vezes até pela dificuldade de formar grupos, né? Mas vem 1%, porque num instante você tem uma família assim, completa. Até foge de alguns, porque diz assim, meu Deus, vem ela, quer me abraçar, quer me Mas aí é que a gente vai vendo a extensão dessa família, como os espíritos explicam. Que não adianta a gente veio para a América, para essa nova encarnação, não foi por nada, não foi para ganhar 1 milhão aqui, voltar rico, maravilhoso, para o Brasil, botando banca em cima de todo mundo, não. Foi para nos relacionarmos mais com pessoas que estavam aqui e iam vir também, junto com esse propósito de mudar de lugar, de viver uma nova experiência, seja lá por que foi, e ficarmos mais próximos.
Lá seria o Brasil muito grande, né? Então, muita gente com vontade de ir para a Bahia, mas aí até sair, querer mesmo, Sair né? de Curitiba, Sair de muito Curitiba, longe, tudo. Aí joga todo mundo lá na Flórida, vai todo mundo correr para a Flórida, porque é mais quentinho. Então, vai ser fácil de juntar essa galera. Aí a gente começa a ver que vai havendo essa convivência, mesmo a gente estando longe da família que originou no Brasil, mas termina tendo uma convivência próxima com pessoas que têm as diferenças para nos completar, que têm as similitudes para poder a gente conviver, e assim vai. Né? E isso é muito gostoso mesmo, porque a gente aproveita a encarnação. Quando você vem para cá e a sua meta é o trabalho, e ali você se joga e não olha mais para o lado, perde muito dessa segunda encarnação. É mesmo que fosse no Brasil e fosse uma pessoa mais voltada para o trabalho. E o trabalho só vai lhe dar os lucros e o prazer ou as decepções materiais. Mas a convivência é que vai dar essa outra cor, né, na encarnação. Não importa se o tempo está fechado, né? Amanhã abre. Isso também passa. Isso também, tudo passa. E a passa. construção de sentimentos. Como a gente vai melhorar os sentimentos, construir alguns que às vezes a gente tem muito basiquinho, né? Fazer com que aqueles sentimentos sejam praticados, exercitados, para virarem realmente uma mola propulsora a nosso favor, se não conviver, né? Por isso que não pode. Não gostei daquele lugar, não gostei daquele pessoal, não, vou embora. Não pode, fique, né? Atrite-se. É assim mesmo. Né? Joana de Ângeles, no livro SS Família, ela diz assim, que família é grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, eu acho que se a gente não sabia antes, estamos todos avisados neste momento, né? Que somos todos desajustados, somos todos necessitados. Por isso estamos juntos. E por isso estamos juntos. Então, a Cláudia tem um comentário. Eu acho que a família ela é um grande laboratório de evolução para a gente, né? Porque é lá dentro de casa que você tem que perceber, olha, eu não aguento quando falam verde, e todo mundo lá está falando verde, a sua evolução é aceitar aquela bendita palavra. Então, ali eu acho que é o lugar para você exercitar de uma forma mais concreta a sua percepção de você mesmo e o que você pode fazer para você entrar num processo de evolução. Porque a gente escolhe antes de nascer, não é? A gente aceita nascer naquela família, a gente aceita aquela família. Então, a gente escolheu aquele laboratório, né, para a gente poder evoluir. Eu acho que muitas vezes a gente foge dele, vem para a América, foge do laboratório, mas eu acho que assim, o importante não só entender que nós escolhemos aquele laboratório, mas é também o que nós conseguimos, temos a capacidade de lidar nesse momento, senão não estaríamos ali. Então, às vezes, assim, eles ficaram, a distância física, ela não significa nada, né, com relação ao sentimento. Eu acho que o sentimento, nem mesmo a morte separa. Assim, a gente é que sabe que o sentimento continua, tanto de afeto como de desafeto. E curar, e ser o primeiro, a dar o primeiro passo, de querer reparar esse desafeto, não importa se a pessoa está aqui do meu lado ou se está, né, no universo além. Essa ligação, o começo, o início, que é importante. Foge do laboratório, vai constituir em outro lugar, mas vai constituir um outro igual,
Porque a mudança está na própria pessoa, não Se correr o bicho pega, se ficar o bicho. Exato. O problema não está fora de nós, né? Não. Exatamente. As diferenças estão dentro, então não importa onde a gente esteja. Esse é um ponto muito bem observado, né? A gente, embora a gente tenha, e a Joana foi de uma profundidade como sempre, né? Todas as vezes é uma frase que nos deixa pensar a noite inteira. A gente vai ficar a noite inteira pensando e vamos tirar inúmeras ilações a partir dali, né? Então, somos todos doentes, né? Todos em recuperação, porque estamos nesse processo evolutivo, todo mundo praticamente no mesmo processo, né? Um pouquinho mais, outro pouquinho menos, em alguma área e tal, mas na média nós somos todos iguais. Então, somos todos em recuperação, cada um na sua área, tentando se melhorar. E o fato da gente sair desse laboratório, eventualmente, e migrar, isso não muda. Não muda em que pese, eventualmente, temos que fazer resgates com determinadas pessoas. Nós temos que fazer, sobretudo, isso tem que ter em mente, resgates com a lei. Ninguém fere nenhuma outra pessoa, a gente fere a lei. Porque senão, Jesus ia ter que reencarnar com todas as pessoas que o feriram para poder reparar. E não é assim que acontece. Imagina, um espírito crístico, que a gente até comentou na semana passada, o que é ser um espírito crístico? Onde que está esse cara? Muito à nossa frente. Para ele reencarnar uma única vez aqui na Terra, já foi uma reunião de espíritos crísticos. Imagina ele ter que reencarnar com um monte de gente. Não é assim que funciona. Kardec explica isso de uma maneira brilhante lá no céu e inferno. Como que se procede isso? Sobretudo, então, quando nós ferimos ou quando nos ferem, não nos ferem a lei. Você não fere. Agora, é mais fácil resgatar com determinadas pessoas. Por isso que há uma engenharia enorme da espiritualidade para nos favorecer o processo reencarnatório, mas é mesmo que a gente mude o laboratório, as provas vão acontecer. Se a gente tem que aprender a gostar de verde, no meu caso eu já gosto desde criança, né? Fica fácil. Eu só comia as balas verdes, por exemplo. Né? Mas, assim, vai aparecer oportunidade para que aquilo apareça. Aquela situação aconteça, independente das pessoas. Da mesma maneira que a gente fica esperando, muitas vezes, que Deus apareça e salve a gente. Não, Deus age pelas pessoas. Né? Deus vai agir pelas pessoas para que a gente recupere. Se eventualmente a gente deixou lá uma ponta que precisávamos resgatar. Isso não vai. A providência divina é com a norma, com a lei. O resgate é com a lei. O processo evolutivo é conosco mesmo. Então, isso a gente pode ficar tranquilo nesse ponto, né? E aplicar essa lei, a gente tem que aplicar principalmente a lei maior, né? De amar o outro como a si mesmo, fazer o outro que gostaria que fizesse a si mesmo. Fazer isso com as pessoas que a gente tem dificuldade. Porque se for fazer só com quem tem facilidade, aqui no centro, eu gosto tanto da Claudinha, que legal. Né? Não é a mesma coisa. Aí a gente já não quer fazer em casa, porque em casa a gente acha, não, ali é assim mesmo, o pau tem que quebrar mesmo, lá no centro é só aquele horáriozinho, mas em casa, né? A gente não pode ter essas duas caras. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Ou então a gente não está cumprindo a lei. É legal isso, porque senão a gente não vai nunca sair da primeira série. A gente quer mudar de nível. Quando sai da programação reencarnatória, que chega lá, olha no espelho e diz, vixe Maria, de novo, lá vamos nós outra vez. E tem que fazer esse exercício, porque não adianta a gente conseguir com algumas pessoas e não conseguir com outras pessoas. Então, é você com você mesmo, não tem jeito de burlar isso. Né? Não tem assim, não, eu sou boazinha. Eu sou boazinha, então, não pode ser. Você tem que ser aquilo que realmente é possível ser. E você agir com honestidade dentro da encarnação, com todas as pessoas que passarem pelo seu
caminho por todas as pessoas que você também vai cruzar o caminho. Porque é um jogando a bola para o outro. Não tem como sair né, desse jogo da vida. Porque você pode dizer assim, não, nessa hora não viram, não. Aí ali eu estava escondidinho. Não tem. E aí, quando a gente desencarna, uma vergonha quando vê lá. Lembra que aí começa a passar aquele filmezinho, você diz, não, nós não estamos aqui para assistir isso, não. Tira, né? Então, é um negócio assim, que quanto mais... Por isso que ser espírita eu acho um negócio dificultoso. Eu tenho saudade quando eu era só católica. Porque lá, né, quando a gente era católica, não tinha esse bate-papo, não tinha essa coisa de... Não, leu ali, aquilo ali, entenda se quiser, se não conseguiu entender, problema seu, na próxima encarnação você entende. Pede um Pai Nosso, pede a Deus, pede. A gente aprendia a ser pedinte. E às vezes no espiritismo a gente fica um pouco assim, com pena da gente, quando vê a responsabilidade, aí começa a ter pena de si próprio e começa a dizer, oh, meu Deus, me ajuda, eu sou essa pensinha, pelo amor de Deus, eu não peço mais nada da encarnação, porque eu sou essa benção. E não pode, que a palmada vem. Se bote no lugar de Deus. É só se botar e dizer assim, venha me pedir isso, eu dou uma palmada. Né? Mas, coisa, a gente crescer, a coisa pior da vida, eu acho. Eu estava falando isso, né? Porque era tão bom quando a gente a cabeça ia, voltava e estava tudo bem, e a gente desencarnava, chegava lá na cara de pau. Não fiz mesmo, não. Deixa para a próxima, vamos arrumar aí a casa. Mas agora não, cria, né? Não sei se é porque eu nunca cheguei a essa idade. Eu acho que ou eu me suicidava em todas, ou então já ia embora doente, ou fechava os olhos e dizia, vamos viver, e seja lá o que Deus quiser. Não sei qual é, mas que dá uma agonia danada. Não dá, não? Não. Eu sim. Eu deito assim, eu quero é dormir, pelo amor de Deus. Não manda reflexão, não. Hoje eu não estou para reflexão. Eu quero deitar, descansar, se possível, sonhar com coisas bem gostosas. Bem lúdico. Me manda aí para um lugar bem florido. Mano. Mas eu acho que também é legal a gente, mesmo nos passinhos de formiguinha, aquilo que a gente conseguiu fazer e que a gente vê que, pelo menos por agora, eu entendo que eu posso fazer diferente. Então, assim, é legal a gente ver também que tem um outro lado. Você é mais jovem do que eu. Deixa você avançar mais um pouco na idade. Na idade, porque o tempo vai encurtando, né? Se bem que Lili já sabe que a gente vai até uns 150, 200. Eu expliquei a ela, né? Que na América, o projeto americano é esse. Marisa, está no nosso controle, né? É mais tranquilo. Não é? Não é? Vai deixar na mão É mais tranquilo, mas dá mais responsabilidade. Então, tudo você está atento, né? Ai, meu Deus, olha, deu assim, deu certo, deu errado, deu certo, né? A gente vai assim. Lógico, compreendendo. Eu acho que tem que ter toda a compreensão, tem que se consolar, porque é uma coisa muito pessoal. Ninguém faz por você. Por mais que você diga a alguém, olha isso assim, assim, mas a pessoa não, você que sente, né? É isso que eu digo assim, tem coisas que é entre nós e Deus, não tem jeito. É fechado, é naquele momento assim que você faz aquela, né, pensa sobre aquilo e diz assim, não, podia ser assim, podia ser assado, vou fazer assim, vou fazer assado. É um negócio muito trabalhoso. Por isso que Jesus, Espírito Crístico, ele vinha, para ficar mesmo caminhando de sandalinha, deitado ali na areia do deserto. Não queria, não, mas vai morar ali, tem aluguel, tem isso, o carro, nada. Pô, minha gente, vamos caminhar pelo deserto, vamos tomar um chazinho aqui, né? Para poder dar tempo de fazer as coisas, porque quando você bota todas as suas obrigações na rota da encarnação, menina, sobra muito pouco tempo. Quando o centro fecha, que vê esses feriados todos, eu já fico assim, bem só, Jesus. Cadê? É verdade. Né? Cadê a escola?
Aí faz falta mesmo. Cadê a escola, cadê o Cadê? hospital? É. Mas eu acho que o ponto que eu acho que a gente está chegando é não só entender que nós temos todos esses problemas, que nós somos desajustados e necessitados, mas que aqueles que estão à nossa volta também são. Eles também têm direito de cometer os mesmos erros, os mesmos enganos, e continua sendo entre eles e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Não adianta se chatear. Né? Nem os filhos, nem os netos, nem ninguém que está à minha volta, e eu não tenho direito de cobrar de ninguém qualquer coisa que seja do meu entendimento, né? E que o outro discorde de mim, seja... não importa quem está correto, não, cada um no seu momento, cada um no seu estado evolutivo, seja ele qual for. Eu acho que isso é na convivência, em família, que nós entendemos que nós todos aqui estamos em família, né? O pai é o mesmo. E que as lições estão vindo assim mais ou menos parecidas, e as nossas reações às vezes são completamente diferentes daqueles os mais próximos de nós, e que a nossa interferência nas muitas, assim, acho que sempre, né, elas não são cabidas, a não ser quando nós somos os responsáveis, os educadores, os pais que estão ali com a obrigação de cuidar desses filhos que a gente traz, mas uma vez que eles crescem, né, é a escolha deles. Né? E às vezes a gente quer o pacote assim, eu quero continuar, que meus pais paguem meu aluguel, mas eu quero fazer o que eu quero. Né? Eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, mas eles pagam as minhas contas todas. A gente não quer o pacote completo. De responsabilidade. Eu saio a hora que eu quero, quando eu tiver minha casa, quando eu estiver ganhando meu dinheiro, pagando as minhas contas, responsável por tudo que é da minha vida. Então, a gente vai querendo assim, os pacotinhos melhores de cada situação e faz aquilo que é aquela coisinha que é melhor para nós. E quando, na verdade, como o Ayrton diz, a lei exige de cada um de nós o pacote completo, individual, entre cada um de nós e Deus. Né? Tem outro, já para que a gente... tem mais uma problemática, né? Kardec dedica um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo a um tema que é essencial quando a gente fala de família. Né? Não importa qual é a constituição de família que nós tenhamos, sempre vai existir um pai e uma mãe, ao menos biologicamente falando. Né? E aí ele dedica um capítulo inteiro a um dos mandamentos fundamentais da lei mosaica, que é honrar pai e mãe. Então não tem como a gente... Veja, e ele de um brilhantismo quando ele escreve sobre isso, ele fala assim, olha, o mandamento não é amar pai e mãe, porque Jesus falou que a gente tem que amar até o inimigo. Então, amar pai e mãe já está no pacote. Aliás, você tem que amar os amigos, porque amar os inimigos também já está no pacote amar os amigos, que é até os inimigos, né? Mas o mandamento não é esse, Kardec coloca lá. Então, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe tem um dever a mais além do amar. Honrar pai e mãe, segundo Kardec, é respeitar, é atender-lhes as necessidades, é zelar por eles. E aí, o Kardec é tão genial que ele fala assim, mas e os ausentes? Porque tem uns que são os ausentes. Tem o pai e mãe que foram ausentes. Inclusive esses, porque o mandamento não diz honrai pai e mãe desde que forem presentes. Ele não fala assim. Ele fala honrar pai e mãe. E ele ainda fala assim, numa outra situação, veja, porque a gente tem que considerar que Kardec está escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo em 1863. Em 62, na verdade, né? Onde ele está lá em Santa Adresse. Então, ele está escrevendo em 1862. Vamos lembrar algumas datas só para a gente entender. A abolição da escravatura acontece em 1888 no Brasil.
O Brasil vira uma república em 1889. Kardec está escrevendo em 1862. E ele fala assim, tá, mas e aqueles que fazem a função de pai e mãe? Porque existe, óbvio, né? Se há um pai e uma mãe ausente, normalmente há alguém que está suprindo, porque uma criança, diferente de outros espécimes animais, depende de anos de cuidado para poder chegar e se cuidar sozinha. Então, nesse intervalo, o cara fala assim, esses mais ainda, que não tinham, vírgula, em tese, porque ninguém sabe do planejamento reencarnatório de cada situação, não tinham, em tese, a obrigação com os filhos, mas tomam a função desses. Então, esses mais ainda. Então, é importante que a gente também tenha em mente, quando a gente fala de família, e toda família vai ter uma série de vínculos, mas um em essencial é o pai e a mãe, seja ele biológico ou não, seja ele representativo, seja um casal heterossexual ou homossexual, existe o dever de cuidado, de lealdade, de zelo, de carinho, de amor, ou seja, de honraria para com aqueles que exercem a função de pai e mãe. Isso é para trazer uma outra problemática, né? Já que estamos falando em responsabilidade, o quanto é difícil ser responsável, a brincadeira que a Marisa fez, é a que eu sempre faço, que eu morro de saudades do demônio, porque antes a culpa era dele, agora a culpa é minha. Quando eu errava, eu falava assim, foi o demônio que me tentou. E aí eu fazia errado e o demônio me tentava, a culpa era dele. Agora não foi, não tem demônio, agora a culpa é minha mesmo. É o verdadeiro demônio bíblico, porque quando a gente vê Daimon na Bíblia, a gente acha que ele está falando do diabo, aquele Bafomé, aquele que depois a igreja deturpou e colocou Bafomé, viram aquela figura do Bafomé, de chifre, né, e tal, e não sei o quê. Isso aí foi uma deturpação, inclusive, da igreja na Idade Média. O Daimon é o opositor, o gênio opositor. É aquele que a gente tem que discutir, é aquele que aparece nos desenhos de maneira brilhante da Disney, né? Quando ele vai fazer alguma coisa, aparece o diabinho e o anjinho, que é ele mesmo. Na verdade, normalmente é o Pato Donald, por exemplo, é o Pato Donald de diabinho e o Pato Donald de anjinho. É ele mesmo, esse é o Daimon interior. Então, a gente descobre isso depois, que na verdade a gente relinka com o Daimon originário trazido tanto do Velho Testamento, mas sobretudo da Grécia, porque isso vem da Grécia muito antes ali, porque muitos dos textos foram escritos em gregos e acaba vindo essa ideia, né? Não o Velho Testamento, que é muito anterior a isso, mas essa ideia de demônio, esse Daimon, é o demônio interior que a gente tem que combater. E aí a gente assume a responsabilidade dos nossos atos, o que é difícil. Essa brincadeira que a Marisa fez, né? E que a gente faz. Era muito mais fácil quando a gente não era responsável, né? Porque pelo menos a culpa era dos outros. Aquela coisa, quando desencarnar, como é que eu vou passar no umbral, vou passar aqui? Aonde que eu vou aí, pelo amor de Deus? Eu errei um tiquinho, mas eu me perdeu aí, porque não sei onde é que eu vou passar. Aí tem aquele medo, né? Não tenha medo. Eu sempre brinco, eu falo assim, quem tem medo de ir para o umbral, não se preocupe, já está no umbral. Não é? Porque o umbral é um estado de espírito, não é um lugar. Né? Não é um lugar. Né? A gente está nessa vibração. Um comentário aqui, só para a gente prestigiar também o pessoal que está online, a Roseli falou o seguinte, que ela estava se sentindo muito sozinha aqui nos Estados Unidos, né? E ela voltou, então, para o Brasil e ouvindo, deu vontade de voltar. Então, você pode fazer, Roseli, o que aconteceu comigo. Porque todos nós nos sentimos sozinhos nos Estados Unidos. Todos nós, ainda mais mesmo que você tenha uma família, existe um sentimento de que você deixou um pedaço da sua vida em outro lugar. E esse sentimento traz isso. Aí, onde eu cheguei aqui no KSSF, eu sempre conto essa história. Eu cheguei aqui no KSSF, meio perdido, assim, né? Onde é que vai? Aí, Neuzice estava ali na frente, ela veio e falou assim, nem me conhecia, ela não sabia nem que apito eu tocava. E aí, ela veio assim, seja bem-vinda, e me deu um abraço, assim, aquelas coisas que você não recebe na América, né? Se for um abraço na América, é algo muito raro, né? No Brasil ainda pode ser, né? Porque
nem que seja para bater a sua carteira. Mas, mas aqui não, e foi aquele abraço gostoso onde eu comecei já de cara a me sentir em casa. Então, Roseli, essa é a família do KSSF, que a Marisa comentou, a Lina comentou, eu falei um pouquinho, que você vai moldando, né? Essa família que a gente vai criando essa rede social da espiritualidade, Facebook espiritual. Aí, assim, de repente, você desencarna e fala assim, vou mandar mensagem para quem? Deixa eu ver quem que desencarnou antes de mim. Aí você manda um WhatsApp, manda um message para ele, assim, ó, escuta, eu desencarnei, não sei para onde ir. Eu venho pro KSSF, tá todo mundo trabalhando. Às vezes você pode falar, não, já trabalhei muito na vida, para KSS eu não vou para outro lugar que lá eu não quero trabalhar, não. Não, enquanto a gente está aqui na América, né, e encontra o centro, esse pelo menos já tem lá, né, no mundo espiritual, já tem a colônia lá com o KSSF, então os desencarnando já vão para lá. E os que foram primeiro já foram instruídos a não deixar a gente descer para lugar nenhum. Só ir seguindo a rota. Espera lá, tem que esperar. Então não vai ter aquela assim, vou desencarnar, vou chegar lá, não conheço ninguém, não. Vai estar logo gente lá, bora, comigo mesmo, bora. Vamos sair correndo daqui, porque aqui a zona é perigosa. De preferência em bando, né, Maria? É em bando. Não desencarnar em bando. Esse dá muito trabalho para a espiritualidade. Mas é essa atenção, né? Quando a gente fala em família, tem que ter essa atenção, principalmente com aqueles que são desafetos, ou seja, aqueles que você não gosta muito. Não é desafeto que não fala mais, porque não. É aquelas pessoas que lhe parecem... Porque tem pessoas familiares assim, que você assim, puxa, fulano não fede nem cheira, assim. É meu tio, é minha tia, mas aquela coisa, parece que não há nenhuma ligação de afeto. Então, constrói, né? É bom construir, porque se caiu ali na roda, algum motivo tem. Pode não ser com você, mas pode ser com alguém. E você pode, de repente, como não tem nada contra aquela pessoa, você, de repente, ser um canal de ligação dela com as pessoas que ela precisa se reconciliar. Então, a família, às vezes, é grande, tudo, por esses aspectos também. Eu acho que quanto maior é pior. Dá mais trabalho você manter a harmonia, né? Então, grandes famílias, por isso que, graças a Deus, agora é tudo pequenininho, né? Antigamente, 11 filhos, 12, 15, imagina. Era um bando muito grande de gente, né? Que terminavam os desarmonizados, porque família é uma caixinha de surpresa. Diga. Também tem a ver com a evolução, essa coisa de diminuir a família? Por causa da evolução, né? Porque precisavam, a mulher passou a trabalhar tinha que sair de casa, tinha que trabalhar, e passaram os avós a cuidarem de crianças, porque aí tinham que dar assessoria, babás apareceram, creches. Então, tudo isso a família teve que ter outra estrutura, tanto que a pílula anticoncepcional veio, que na época da pílula anticoncepcional era aquela luta, não pode evitar esse filho, mas tem que evitar para poder as famílias e a mulher ter, né, sair a luta também. Aí já passou, às vezes, uma mulher sozinha, né, tinha seu projeto de filhos e fazia, né, o seu filho por via inseminação ou qualquer coisa, mas as famílias começaram a criar modelos familiares que todos eles são a estrutura com o mesmo movimento. O movimento de fazer essa reconciliação geral, mas não só no seio familiar. Né? Ninguém consegue só entre os seus ali. É todo mundo com todo mundo, porque você não fica na família. Você vai para a escola, você vai depois para o trabalho, você tem os vizinhos. Né? É onde você está. Essa reforma, né, de sentimentos, essa melhoria nos sentimentos, ela precisa de prática. E se a gente não tiver relacionamentos, fugir aos relacionamentos, termina passando, às vezes, uma existência toda ali bem pobrinha, porque então, não atrita.
mudou o foco, porque antes a família era muito grande, Não. então você se ligava mais para alguém que era do sangue. Agora, Não, mas Não. quando as famílias eram grandes, o bom era que a reencarnação já era em massa, assim, né? Eu E olha, creio Dona que- Maria ali da esquina, mesmo, pare todo ano. Então, manda logo esses daqui que tem que reencarnar, mas que tem a vizinha, ele tem que se relacionar, mesmo é com a vizinha dela. Mas a vizinha não quer ter filho de jeito nenhum. Então, manda esse bando lá para Dona Maria, e Dona Maria já vai. Tinha que ser, porque a gente tinha que vir para, né, para o cenário do mundo físico, da escola, né, que é a Terra, a gente tinha que vir para criar relações. Então, eu tinha 23 filhos, rapaz, não era sua responsabilidade, não. Você via que uns sumiam do mundo. né? A gente tinha tios que diziam assim, minha avó é aquele tio, naquele menino desde cedo se mandou. Minha avó teve uns 15. E ela disse, não, tem um até que eu nem conheço. Proporcionalmente, a gente com 8 bilhões, se cada um tiver um filho, é o mesmo que tiver 4 bilhões, cada um tiver 3 filhos. Né? Eu acho que a pergunta assim, de relação à evolução, se houve um processo evolutivo entre ter muitos filhos e ter poucos. Eu não me recordo nenhum texto que diga expressamente isso, mas a conclusão que, pelo menos, eu tiro sobre isso é que, veja, o objetivo da família, e isso está muito claro, é o quê? Gerar e despertar o amor, né? Essas grandes famílias, elas não eram esse o objetivo. Você não tinha uma família... Via de regra, não se tinha uma família porque você queria amar 23 crianças. Você tinha uma estrutura agrária, basicamente agrária, né, antes da Revolução Industrial. Lembra que a Revolução Industrial é 1800, né? Então você tinha um monte de filho com o objetivo de ter mão de obra de graça, né? Esse era o objetivo. Você mandava o filho e era mão de obra. Você ainda tinha aqueles filhos que eram os filhos que eram adotados, né? Que aparecia, esse aqui é meu irmão, tem os... Mas nunca foi irmão, ele era um escravo, ele era um semi-escravo, uma mão de obra não remunerada. E a criança, às vezes, para casa. Quando você tem a Revolução Industrial, essa mão de obra vai para as indústrias. E aí você começa a ter crianças com 8 anos trabalhando numa indústria em Londres, com aqueles fogs, com aquele carvão, era uma coisa maluca. Isso no mundo todo. Chico, né? E aí você começa a ter a sociedade falando assim, olha, isso não pode. Existe uma coisa chamada direitos humanos, existe a personalidade, começa a ser aqueles movimentos sociais que você não pode escravizar ninguém, você não pode escravizar uma criança, você não pode escravizar, tratar diferente. Você começa a ter evoluções morais dentro da sociedade, e aí o que acontece dentro desse aspecto para a gente poder, né? As famílias vão diminuindo, as mães vão saindo, os direitos iguais entre homens e mulheres, que era uma luta das mulheres justíssima, na verdade, impulsiona as mulheres saindo de casa, não tem como cuidar de 23. Mas propósito, assim, que vai sempre para o avanço e não para retroagir, né? Então, quando a mulher sai, é mesmo quando foi extinto os dinossauros, a gente fez tanta campanha, os dinossauros, estão desaparecendo, vamos salvar os... Mas é porque vinham as estradas, vinham as pontes, vinha o crescimento, né, das cidades, e os dinossauros não podiam continuar com aqueles bichão caminhando, derrubando. Então, existe um propósito divino que
planejamentos familiares, todo mundo ficou muito... Havia campanhas, a igreja, todo mundo contra e tudo, entendeu? Mas tem um propósito. E depois, com essa modificação, como diminuíram as famílias, aí envolve o crescimento de casais que podem, né, adotar crianças ou ter crianças, né? Então, você hoje sozinho, um homem cria um filho, uma mulher sozinha cria 2 homens, 2 mulheres, avós, tudo você pode agregar crianças no seu, né, no seu panorama familiar e aí passar a ter. Então, não tem problema. Eu acho que tudo faz parte do crescimento e da modificação da sociedade, né? Mas isso sempre com o intuito, eu acho, de agregar, de relacionar pessoas, né, de quebrar o preconceito. A gente vê agora o problema do preconceito muito grande, então, né? Então sempre melhorar, né? Com certeza. Alguém mais tem algum comentário? Acho que também, Nina, eu acho que é um treino, né? Uma prática. A gente não muda a chave do 0 para 10. É bem gradual, vai e volta, e cada vez você vai. Parece aquele negócio de mala de pesar, né? Você vai, aquele ponteiro que ele fica parado aí, se ele põe mais peso, ele vai subindo. Né? Acho que é mais ou menos isso. Né? E é difícil a gente achar que vai melhorar amanhã. Né? Não consegue fazer isso. E é um treino mesmo. Um treino diário. Minha mulher que diga. Que só a família proporciona. Acho que esse ponto é muito importante, porque é muito fácil ser bonzinho no centro. Porque a gente se encontra 1 hora, 1h30, 2 horas por semana, tá todo mundo feliz de banho tomado, né? Mas alguns de banho tomado, mas você já tem 20 anos, então conta também esse tempo de pouquinho. Mas eu digo, esse atrito do dia a dia, né? Como a Marisa colocou, esse dia a dia que vai nos testando, eu gosto, acho que para a gente concluir também, né? Uhum. O André Luiz... Preocupado em concluir. A evolução. Eu acho que o André Luiz, não me falha a memória, ele tem uma passagem uma de orientação, né? Qualquer coisa, se não for o André Luiz, vocês dão um desconto para mim. Mas, de qualquer maneira, a lição vale. Ele fala assim: trate os seus familiares como uma visita. Porque, normalmente, a gente trata bem a visita e trata mal os familiares. E, na realidade, não é que a gente tem que tratar mal a visita, mas a gente tem que tratar os familiares como visita. Então, às vezes, você fala assim, não, se a Thaís chegar lá em casa, eu vou dar bom dia, mas Júlia acorda, eu não dou bom dia. Né? Ora, por que a gente faz um esforço para ser educado para uma visita? E, às vezes, essa visita é importante na nossa vida, ou às vezes nem é. Às vezes, a gente é mais educado com as visitas que não são importantes. Né? E as pessoas que realmente são importantes, e acho que essa lição se não for do André Luiz, eu atribuo a ele, porque é muito boa, é tratar, de fato, os familiares como visitas, sendo educado, sendo cortês, sendo gentil, recebendo bem, recebendo com carinho, que, no final das contas, esse é o objetivo da família. Né? Pode ser até que a gente faça com falsidade no início, mas o hábito faz o monge. Né? Sabe que você falou até isso, quando um ditado árabe que fala, quando você der uma festa, cuide melhor do seu vizinho que você vai ver no dia seguinte do que daquele parente distante que você só vê uma vez por ano. É verdade. É verdade. É verdade. Eu queria comentar também uma coisa que eu percebi. A gente saindo do laboratório do Brasil, né? E vindo para o laboratório daqui, não quer dizer que a gente deixa de trabalhar e ser trabalhado no laboratório de lá. Que eu percebi, na minha vivência, sim,
que o meu relacionamento com a minha mãe, muito próximas, nós tínhamos atritos. E vindo para cá, melhorou 1000%, tá? Maravilhoso. Porque a distância permite isso, permite maior respeito, maior entendimento. Dá para sentir saudade. Permite mais paciência, da minha parte, por exemplo, mais paciência. Então, a distância permite isso. Às vezes, a distância abre de propósito para cumprir aquela... Para que na próxima vocês possam ficar mais juntos. O sentimento de perda nos faz valorizar aqueles que perdemos. Quando a gente tem essa sensação de distância, não deixa de ser um sentimento de perda. Então a gente começa a valorizar. Tem muita coisa junto, né? Tem a idade, tem muita coisa, tem o envelhecimento dos pais, pensar muita coisa também. Então, tudo isso, mas a distância não deixa de trabalhar. O laboratório continua, a fumacinha lá no Chile. E você vê que agora não, já tem um tempo, né, que a gente tem a possibilidade de, através da tecnologia, estar mais próximo. Antigamente não, antigamente as ligações eram caríssimas, você ligava um domingo, um pouquinho, não dava para ter muito relacionamento. Mas hoje em dia não, você pode a tempo e a hora as pessoas, né, interagirem. Então, você viver uma segunda encarnação paralela à primeira é um desafio grande, mas eu acho que tem proveito muito bom também. Né? Porque tem os que não aguentam, nem aguentam aqui, nem aguentavam lá, mas voltam para lá, porque lá é a origem, então falam a língua e tudo, mas tem gente que não fica, né, pela pressão da imigração, de se sentir um imigrante numa terra que não lhe pertence. Então, isso faz, às vezes, que as pessoas voltem para o Brasil. Porque não é fácil, mas é uma experiência, eu acho, assim, bem... Né, é muito determinação. Tem que ter determinação. Dizer, bom, se eu vim para cá, se eu cair aqui, alguma coisa boa para a minha vida tem. Não só 1 milhão que eu gostaria de ganhar, mas outras coisas eu posso agregar na minha vida, né? Mas o pobre está cheio de 1 milhão bem grande, assim, não tem isso. Não. Mas a gente ganha. 1 milhão é que todo mundo pega. Ninguém chega. Mas o grande objetivo é acumular 1 milhão no céu. Esse é o objetivo que Jesus falou. Acumule suas riquezas no céu. Aqui nós temos uma série de oportunidades de acumular 1 milhão no se céu. você der um tempo, você cai nesse entendimento, né? Que realmente você está tendo outras compensações, né? E é um desafio, mas é um desafio que vale a pena. Só para eu terminar aqui, acho que cobrindo o que você falou, que a Marisa falou, nesse texto do estudo de hoje, que é Emmanuel, de Emmanuel em Família Espiritual, ele diz assim, que quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Então, a gente colhe o que a gente planta mesmo, está nas nossas mãos, como disse o Douglas, e fica esse convite, acho que, né, nós estamos em família, mas exige um esforço, exige um trabalho, exige compreensão e perdão, e exige que nós amadureçamos, né, como espírito.